os pessimistas, a notícia pessimista, além de ser extrapolada, ela não considera adaptabilidade. Ela não considera, né, em questões de mercado e finanças, que o mercado se ajeita, que as pessoas, né, encontram outro jeito. O pessimista não considera isso. Ele considera o cenário talvez ruim, né, ou do ponto de vista dele ruim agora, e ele prolonga isso por muitos anos, mas não considera que as alternativas podem acontecer, né? E geralmente elas acontecem. Bom, aqui continuamos a leitura de Psicologia Financeira do Morgan Russell. Hoje vamos das páginas 177 a 186, né? E entramos no capítulo 17, chamado A Sedução do Pessimismo. O Morgan sempre traz uma frase, resumo, né? No início do capítulo, ele diz, abre aspas, o otimismo soa da mesma forma que um vendedor oferecendo um produto. O pessimismo, da mesma forma que alguém oferecendo ajuda, né? Eu grifei bons trechos aqui que explicam, né, esse conceito, mas basicamente o que o Morgan trata aqui é da assimetria, né, a diferença do peso, né, de notícias otimistas, pessoas otimistas e pessoas e notícias pessimistas, né? Como que cada uma dessas formas impacta as pessoas, sendo que o pessimismo, no final do dia, ela tem muito mais peso, você presta muito mais atenção em notícias pessimistas e pessoas pessimistas, né? Ele traz aqui os motivos, do que o oposto, do que o otimismo. Muito interessante esse capítulo. Bom, a primeira frase aqui, né, o trecho que eu grifei, diz o seguinte, abre aspas, o otimismo é a crença de que as chances de um bom resultado estão a seu favor ao longo do tempo, mesmo que haja contratempos pelo caminho. A simples noção de que a maioria das pessoas acorda de manhã tentando tornar as coisas um pouco melhores e mais produtivas, em vez de procurando causar problemas, é a base do otimismo. Fecha aspas. Então, aqui ele abre com o conceito de otimismo, né? Que é bem diferente do conceito que a gente vem acostumando, né? Que a gente, né, tem aquela ideia básica que o otimista seria aquela pessoa sempre positiva. Não, o otimista é aquela pessoa que enxerga o copo meio cheio, certo? Enxerga problemas ou situações corriqueiras com possibilidade de melhora, né? O otimista, no final do dia, é aquele que tem a crença de que as coisas vão caminhar para frente, né? Não que tudo necessariamente vai dar certo, mas que as coisas podem melhorar e vão melhorar. Ele tem essa aposta. E aqui ele em outro trecho, ele explicita exatamente essa diferença. Ele fala o seguinte, abre aspas, quando dissemos a uma pessoa que vai ficar tudo bem, é provável que ela dê de ombros e nos olhe com ceticismo, dúvida. Quando dissemos a uma pessoa que ela está em perigo, chamamos toda a atenção dela, né? Então, fecha aspas. Aqui é a primeira vez que ele traz a diferença entre a notícia pessimista e a notícia otimista, né? Você toma muita atenção, né? Dá muito crédito para notícias pessimistas, né? De alguma forma elas te impactam, na maioria das vezes, né? Mais do que notícias otimistas de que, vai melhorar, vai ficar tudo bem no final do dia, né? Isso geralmente você desconsidera ou não leva com tanta importância, né? A maioria das pessoas. Aqui ele traz um trecho, né, de Hans Rosling, escritor do livro Factfulness, né, que eu achei muito interessante, né? Enfim, abre aspas. Todo grupo de pessoas que eu questiono acredita que o mundo é mais assustador, mais violento e mais desesperançoso, em suma, mais dramático do que realmente é, escreveu Hans Rosling. Bom, fecha aspas. Tem aquela história, né? Tem aquela história que as pessoas, elas te enxergam, né, aqui contrário a isso, mas as pessoas geralmente te enxergam 20% mais bonito e atraente, né, do que você realmente é, né? Então, em suma, não transpassa insegurança ou qualquer tipo de fragilidade, porque geralmente as pessoas te enxergam um pouco acima do que você se enxerga, né, do que você representa para você mesmo. Então eu acho que aqui é a mesma história, né? As pessoas enxergam o mundo, né, de um ponto de vista mais desesperançoso, mais desesperador, mais trágico do que realmente é, né? Então tudo é uma questão de perspectiva, né? Tanto é
que a pessoa com depressão ou com ansiedade, ela tem um ponto de vista do mundo diferente do que ele realmente é. A visão dela, de alguma forma, tá deturpada, né? Porque a árvore, ela tá ali, sempre existiu, enfim, e ela enxerga a árvore, enfim, mais fina do que é, ou mais grossa do que é, mais acinzentada ou não, enfim. Então, é uma questão de ponto de vista mesmo. Bom, mais um trecho aqui que eu grifei diz o seguinte, abre aspas, organismos que encaram as ameaças como sendo mais importantes do que as oportunidades têm melhores chances de sobreviver e de se reproduzir, fecha aspas. Então aqui ele traz uma razão, na verdade ele traz três, né, razões para que as pessoas deem mais importância para pessimismo do que para otimismo. Uma delas é essa, o pessimismo, né, imaginar o pior cenário das situações, ele te protege. Então na nossa história evolutiva, né, talvez a gente tenha desenvolvido um olhar pessimista sobre o mundo justamente para nos proteger. Esperar o pior, né, é uma forma de garantir que a gente esteja mais preparado para situações adversas. Por isso que talvez o nosso olhar seja mais pessimista ou a gente dê mais valor ao pessimismo sobre as coisas do que ao otimismo, né? Bom, e ele dá outras razões, por exemplo, o otimismo geralmente ele é pontual, o pessimismo ele se espalha por várias pessoas, né? Então, a notícia de que você pode melhorar no trabalho é pontual, a notícia que uma pandemia vai te pegar te impacta várias pessoas, né? Então, o pessimismo nesse sentido, ele ganha mais peso. Enfim, entre outras razões que ele traz aqui, né? Eu grifei mais um trecho, né? Que destaca também, exemplifica legal a diferença entre pessimismo e otimismo no dia a dia, né? A valorização de cada um. Abre aspas. Uma valorização de 1% nas ações pode ser brevemente mencionada no Jornal da Noite. Mas a queda de 1% será noticiada em letras maiúsculas e em negrito, em geral escritas em vermelho sangue. É difícil escapar à assimetria. Fecha aspas, exatamente, né? Tem esse valor dos pesos. Outro motivo, né, para que o pessimismo ele ganhe força é que geralmente ele é extrapolado, né? Além de ser uma visão, né, um ponto de vista do copo meio vazio nesse caso, ele é extrapolado, né? Ele é anunciado de forma exacerbada, né? Geralmente ele quer ser polêmico de alguma forma, chamar a atenção mesmo. Então causa aí uma melhor aceitação do pessimismo, mais chamada de atenção para o pessimismo do que para uma visão otimista, né? Seria uma segunda, terceira razão que ele traz aqui. Interessante. E para fechar, eu destaquei um trecho, diz o seguinte, abre aspas, existe uma lei de ferro na economia. Circunstâncias extremamente boas e extremamente ruins quase nunca permanecem assim por muito tempo, porque a oferta e a demanda se adaptam de formas difíceis de prever, né? Fecha aspas. Aqui ele traz até um exemplo, né, sobre um cara que anunciou, né, no The Wall Street Journal, o maior jornal do mundo praticamente, que o petróleo iria acabar em 20 anos, né? Isso há 20 anos atrás. E os pessimistas, a notícia pessimista, além de ser extrapolada, ela não considera adaptabilidade. Ela não considera, né, em questões de mercado e finanças, que o mercado se ajeita, que as pessoas, né, encontram outro jeito. O pessimista não considera isso. Ele considera o cenário talvez ruim, né, ou do ponto de vista dele ruim agora, e ele prolonga isso por muitos anos, mas não considera que as alternativas podem acontecer, né? E geralmente elas acontecem, né? Então, enfim, esse é um ponto de vista muito interessante que o Morgan Russell traz aqui. Bom, e é isso, né? É interessante, né? A diferença do pessimismo e do otimismo e como, na verdade, a gente tem mais causas a favor do pessimismo, né? De uma visão pessimista de mundo, né? Ou gosta de consumir mais uma visão pessimista de mundo do que a otimista. Ele traz aqui razões para isso, uma delas é a sobrevivência, né? Isso talvez subconscientemente garanta a nós um preparo e aí garanta que nós sobrevivamos ou, enfim, investimos nessa sobrevivência aí com mais afinco do que notícias agradáveis, boas, esperançosas, né? Enfim, interessante. Essas foram as páginas de hoje.